Tararararará. Tá todo mundo ouvindo vocês. Boa noite. Vamos lá. Então, pessoal, boa noite. Sueli, vem mais para cá, por favor, para que todos te vejam. Estamos ajustando aqui. Então, boa noite, né, novamente. E fizemos aqui um esquema maroto para conseguir transmitir o YouTube, o próprio Google Meet. Mas a intenção é que realmente ninguém fique de fora, né, dessa atividade, desse exame de budismo. Tem uma coisa a colocar aí. Então, boa noite a todos, né? Primeiramente, feliz ano novo, feliz ano todo aí para todos, para quem a gente ainda não viu, né? E colocar, só relembrar mesmo a questão do tripé da organização, né? Que é fé, prática e estudo. Então, um dos tripés é o que a gente vai fazer agora, que é a questão do estudo, estudar o budismo, tá? Só um ponto a respeito dessa primeira, né, a atividade inaugural aí referente ao estudo. Hoje a gente não vai entrar em matéria propriamente dita, tá? Até porque o conteúdo é um tanto vasto. Mas qual que é a intenção? Conseguir passar o quão importante é sabermos o que nós praticamos, né? Hoje a gente vive numa pandemia, né, onde a disseminação de informações dos mais variados tipos, elas estão aí na nossa frente, e é importante a gente ter o discernimento, né? Acho que, em primeiro lugar, saber por que eu estou praticando, o que eu quero, né, que realmente importa para mim, quais são os valores dentro da Soka Gakkai, são valores bem sólidos e que são inegociáveis, né, a questão da ética, e seguir, né, seguir cada vez mais firme como praticante budista. Vão haver momentos que vão surgir dúvidas, realmente, mas quando a gente tem um entendimento central onde se quer chegar, não é essa dúvida que vai abalar a fé. Algumas pessoas falam, criar dúvida. Existe a dúvida que é positiva, né? Aquela que faz você pesquisar, aquela que faz você ir atrás, até encontrar a resposta que atenda o seu anseio. E é isso que a gente quer privilegiar aqui. E é isso que a BSGI ela sempre privilegiou. Ou seja, às vezes a gente tem medo por se tratar de uma prova, de um exame, ou coisa do tipo. Mas a forma correta de se encarar isso não é assim, porque o que a gente quer é ser feliz. E esse exame ele vem para proporcionar a oportunidade da gente estudar, conhecer mais sobre o budismo e termos uma vida melhor, né? Termos um entendimento melhor a respeito da prática, né? A respeito dos nossos valores, né? Os valores Soka. Principalmente para que não haja dúvidas, né? A gente tem um entendimento do porquê, de quando foi criado, enfim, né? A gente não cria dúvida do que a gente pratica e realmente pratica e realmente põe em ação, né? Eu acho que isso é bem importante. Então, é exatamente esse ponto. Esse estudo ele é direcionado para primeiro e segundo grau. Como você sabe qual é o seu grau ali adequado? Né? Até porque também vai ter ali as provas para grau superior, né? Acho que médio superior também vai ter.
Mas se você tem dúvida de qual é o seu grau de estudo, me procura, manda mensagenzinha para mim, né? Aí, às vezes, você quer puxar da sua memória, aí você faz o seguinte, eu prestei uma prova, né, eu passei, então você passou da admissão para o primeiro grau. Eu passei de 2 provas, então você passou da admissão do primeiro grau, presta para segundo grau. Esse é o nível adequado. E o que eu penso também, né, a respeito do exame, como oportunidade para estudo, para mim, né, eu particularmente gosto de prestar prova, gosto de estudar, é isso, colocar a prova mesmo, né? Eu quero saber mais. Hoje eu sou grau médio e eu serei aspirante aí ao grau superior a partir de fevereiro, acho que vão começar as aulas ali. E eu não vou deixar passar, né? Eu não quero perder essa oportunidade. Da mesma forma que eu não quero que ninguém da nossa comunidade perca essa oportunidade. Né? Com isso posto, tem ali o compartilhamento de uma tela que a gente vai discutir ela um pouquinho mais para frente, mas nesse momento vou colocar um vídeo aqui que ele é de 2012, né, do senhor Eduardo Tateiji ali, ele disserta muito bem, ele fala ali sobre a importância do estudo. Vou compartilhar aqui, espero que vocês acompanhem, né, no sentido de realmente compreender, né? Lembrando, primeiro e segundo grau, mas hoje é aberto para todo mundo, porque é importante ficar claro por que esse estudo acontece, por que esse exame acontece e o quão importante é esse exame. Tá ok? Eu vou compartilhar aqui uma segunda tela. Vou fechar o microfone aqui para não dar ruído. Olá, meu nome é André Sakagiri e esse é mais um videocast. Hoje nós contamos com a presença aqui de Reginaldo Tateiji, que é o coordenador do DEB, Departamento de Estudos do Budismo da BSGI, pela divisão sênior. Tudo bom, Tateiji? Tudo bem, André? Em nome do DEB, da BSGI, eu gostaria de agradecer muito, né, a oportunidade de estar aqui com vocês. Muito obrigado. Sim, então, falando sobre estudo do budismo, a gente logo lembra que esse ano tem o exame do budismo, né? Então, mas antes de falar sobre o exame, queria que você falasse um pouco para a gente qual é a importância do estudo do budismo no nosso dia a dia. Ok. Bom, todos sabemos que da importância do estudo de budismo pelo próprio princípio de fé, prática e estudo. Então é muito importante o estudo para que a gente possa entender aquilo que nós temos fé. Então nós abraçamos o budismo de Nichiren Daishonin e poder entender, né, como funciona a nossa prática, isso é muito importante. Principalmente, né, na aplicação prática, né, no nosso dia a dia. E pensando, né, aprofundando um pouquinho, quando as coisas estão dando certo na nossa vida, quando está tudo bem, digamos assim, não é muito difícil entender as circunstâncias, entender a nossa realidade. Mas e quando as coisas estão dando errado, mesmo quando a gente está se esforçando, né, a gente está buscando o correto, estamos nos esforçando para isso, mas e quando as coisas não estão dando certo? Né, aí realmente fica difícil entender. Aí entra a importância, né, do estudo de budismo, para que a gente possa então realmente entender o que está acontecendo ao nosso redor. Então, a cada dia que nós aprendemos um princípio budista, a gente percebe então que a prática da fé existe para vencer as dificuldades, vencer as circunstâncias. Por isso, então, o estudo de budismo, né, é fundamental. Certo. E então, o exame.
qual que é o intuito de existir um exame do budismo? Bom, o exame, apesar de que, né, digamos assim, gera uma certa ansiedade, mas é um meio, né, é uma oportunidade através do qual, né, todos nós podemos nos incentivar a poder estudar mais o budismo. É lógico, sabendo que vamos realizar uma prova, um exame, então nós vamos buscar estudar. E justamente nesse buscar estudar, nas reuniões de estudo que existem realmente na organização, que as organizações promovem para poder preparar, né, os participantes, né, para o exame. Então, nessas oportunidades, quando nós aprendemos um princípio básico, uma frase da escritura de Nichiren Daishonin, e através desse aprendizado teórico que temos nessas reuniões, a partir de então nós conseguimos colocar em prática e entender e vivenciar isso na nossa vida, então esse é realmente o grande objetivo, né, do exame de budismo. Então, muitos, né, nos preocupamos com o exame, com a dificuldade ou não, da quantidade de matéria, mas assim, vamos sim aproveitar cada oportunidade para que então a gente possa poder aprender um pouquinho sobre o budismo e poder comprovar, vivenciar na nossa vida. Você falou bem, né? Porque muita gente tem sim, um receio de prestar o exame do budismo, né? Porque tem medo de não ser aprovado ou de não estar bem preparado. Tem gente que às vezes nem faz inscrição ou até faz inscrição e no dia desiste de prestar o exame, né? Então, qual que é o incentivo do DEB para essas pessoas, além de estudar? Como falamos, né? O exame, quem faz exame quer passar no exame, quer ser aprovado. Claro, isso é natural. E ninguém quer ser reprovado. Mas o exame de budismo, diferentemente, né, dos exames que temos nas escolas, na faculdade, mesmo em concursos de trabalho ou coisa assim, na sociedade, diferentemente dessas provas ou desses exames, não é a nota, não é a aprovação. O exame de budismo busca, na verdade, a essência, que é aprimorar a prática da fé. Tem até um episódio na Nova Revolução Humana em que o presidente Ikeda, incentivando os participantes, né, que estavam realizando o exame, ele coloca assim: puxa, a todos que se esforçaram para participar do exame, que estavam ali participando, você sempre coloca que o desejo deles, por esse esforço sincero, por esse desafio de estar ali participando, o desejo do presidente Ikeda era aprovar a todos, aprovar a todos. E realmente, exatamente esse que é o grande desejo. O exame de budismo não é reprovar ninguém, mas é aprovar a todos na prática da fé. Então, a aprovação na prática da fé não é que nota vamos tirar no exame, mas sim a participação no exame. Então, o simples fato de participar no exame, independente, né, quão difícil seja a prova ou não, essa participação é que justamente é essa aprovação na prática da fé. Acho que esse que é o ponto principal. A gente estava até conversando antes, né? Falou que tem algumas pessoas que, mesmo com várias dificuldades, né, se empenham para participar também do exame. Sim. Então, a cada ano, a gente observa que cada vez mais localidades onde, por exemplo, né, por todo o Brasil, muitos lugares onde não existia, não realizavam o exame de budismo, né, passaram a realizar. Locais muitas vezes muito distantes, a centenas e centenas, né, de quilômetros da cidade sede onde existe a organização, onde não realizava o exame e de repente eles estão realizando. Então, apesar da distância, apesar, né, da dificuldade de poder chegar até o local, mas na verdade hoje estão realizando. E até mesmo, não só dificuldade assim, geográfica, de distâncias, mas mesmo pessoas que têm alguma limitação física, ou alguma deficiência, por deficiência visual ou motora, mesmo essas pessoas que poderiam se abster de prestar exame, a gente percebe que cada vez mais pessoas desejam
né, realizar o exame. E aí, voltando no ponto, mesmo perante todas essas dificuldades, acredito que essas pessoas, né, cultivam esse desejo não para serem aprovadas, mas justamente por entenderem, né, essa aprovação da prática da fé. No ano passado, o presidente Keller ele pôde enviar uma mensagem também na ocasião do exame. E o próprio Sensei, ele coloca assim, um trecho, né, na sua mensagem, que ele cita o seguinte: com certeza o Buda Nichiren Daishonin está elogiando e louvando cada um dos senhores e haverá de lhes conceder o certificado de aprovação na prática da fé. Então, né, independentemente da nota, acredito que, assim como eu desejo do próprio Buda, como o Sensei está colocando, acho que esse é o objetivo maior, esse certificado da aprovação na prática da fé. A gente percebeu, né, que muitos membros, a gente pôde, né, acompanhar isso e recebemos alguns relatos assim, muitos membros que estavam na dúvida ou não queriam, né, participar do exame, quando eles ouviram, né, receberam esse incentivo do Sensei através dessa mensagem, então eles realmente decidiram e participaram, né, no exame, estão sendo vitoriosos nessa participação. Depois dessa não dá para deixar de participar, hein? Então, mas assim, algumas pessoas consideram complicado estudar o budismo, né? Tem alguma dica para essas pessoas? Realmente, né, um pouco, assim, tem muitas partes difíceis, princípios, ou mesmo, né, trechos do Gosho, dos escritos do Buda, realmente muito difíceis. Mas, assim, a partir do momento em que a gente consegue desafiar, né, essa parte teórica, né, essa parte mais difícil, e a gente consegue entender a essência, né, do que aquele princípio, daquele escrito do Buda quer dizer, e nós conseguimos entender isso na prática, né, então realmente é extraordinário. Sentimos uma genuína alegria. Encantar-se realmente com o estudo de budismo. Então, só que para vencer essa parte teórica, então, talvez a dica seja ler muitas vezes, né? Ler várias vezes, até que a gente possa entender não o conhecimento, não a teoria somente, mas de como aplicar isso na própria vida. Enfim, quando a gente vence essa parte difícil da teoria, e a gente começa então a poder desfrutar, né, dessa essência que é aplicar na nossa vida, no nosso dia a dia, na nossa realidade, então aí realmente o estudo de budismo se abre em nossa vida, né, como um fator, né, uma grande fonte de avanço na nossa fé, né, e nas nossas realizações. Certo. Então, para a gente terminar, tem mais alguma dica ou algum incentivo para todos que vão prestar o exame? Eu queria até aproveitar, saiu inclusive na revista, né, da Terceira Civilização de junho de 2012, onde saíram as matérias, né, do exame, que tem um trecho de uma orientação do Sensei que diz assim: as ações de um Buda são dedicadas ao bem-estar das pessoas, à paz e à felicidade e à salvação de toda a humanidade. A fé é o ponto primordial de nossos esforços para nos conduzir como Budas. E o estudo é a força motriz da fé. Dessa forma, não há fé verdadeira sem o estudo. O estudo é a fonte eterna da fé. Então, como a gente viu, realmente é imprescindível, né, o estudo de budismo. Então, vamos aproveitar essa grande oportunidade e realmente, né, novamente, né, reiterando os pontos. O exame de budismo, vamos aproveitar o exame de budismo para que a gente então possa se desenvolver no estudo de budismo. O estudo do budismo é justamente para aprimorar a nossa fé. Então, receber esse certificado de aprovação na prática da fé não é a nota que vamos atingir no exame, mas sim a nossa participação. Porque, então, se nós estamos participando, significa, então,
que nós estamos, através do nosso espírito de procura, buscando entender e aplicar na nossa vida todos os princípios, né, e a essência de todos os escritos do Buda, né, no nosso dia a dia. Bom, então depois dessa, até eu fiquei mais incentivado para prestar o exame desse ano, né, que vai ocorrer no dia 30 de setembro. Então, se informem em suas organizações onde será o local do exame do budismo. E na extranet também vai ter um material com alguns trechos de orientações, né, que o Tateji deixou aqui para a gente também. Né, então, eu queria agradecer a sua presença, muito obrigado. Eu que agradeço, então, novamente, em nome do DEB. Então, agradeço a oportunidade e a gente deseja, então, que em todas as organizações, essas atividades, né, de preparativo aos participantes do exame sejam feitas com todo carinho, né, com bastante paciência, né, e que todos possam estar estudando com bastante afinco. E que também, puxa, né, no final de semana do exame, que a gente possa criar uma grande onda de incentivos, onde a gente possa, então, estar fazendo contato, podendo incentivar diretamente cada um dos participantes das nossas organizações, para que realmente eles façam o exame, né, com toda alegria, né, e através então dessa atividade poder realmente firmar o estudo de budismo como uma grande fonte de avanço na sua prática da fé. Então é isso, bom exame para todos e a gente se vê no próximo videocast. Boa noite, Marli. Boa noite. Eu falei que eu só ia escrever aqui e vocês iam lendo. Tudo bem? Tudo bem, deixa eu voltar aqui, porque tá a tela toda, eu tô meio perdido aqui. Eu fiz maior esquema para esse negócio. Não, e também estava parando muito no começo. Eu só assisti, consegui ver o final. Eu mudei também, porque eu estava lá no YouTube, e o YouTube também estava parando. Não sei se é minha internet. Aí eu saí do YouTube e vim para cá. Acho que eu tô acompanhando no YouTube aqui, ele até que tá indo bem. Então, aí eu mudei. Esse daqui só no final ficou parando. Deve ser minha internet. Pode ser. Então, Marli, a gente estava conversando aqui a respeito, né, do exame mesmo, da importância, então, né, que às vezes as pessoas se sentem intimidadas aí na hora de prestar, de fazer ali a prova, se sentem inseguras, né, na hora de pegar e se inscrever. E assim, hoje a gente está transmitindo aqui no YouTube. Eu vi aqui já tem mais ou menos audiência de umas 300 pessoas. Ou mais. Nossa, parabéns! Aí sim, convidou até os vizinhos, né? Pois é. E assim, esse vídeo ele vai ficar gravado. Ele vai ficar gravado. Porque tem então, aí dá para o pessoal até assistir, né? Isso. Ver direitinho na semana. Mas isso. Ainda precisa estar dando uma visitada para cada um. Sim. Mesmo online. Então, né? Tem uma questão que é a seguinte, né? Hoje a gente mora numa localidade em que temos que fazer grandes deslocamentos para chegar até o nosso local de trabalho. Então a gente tem que procurar os meios adequados para fazer com que a nossa mensagem chegue, né, para os membros, seja ela ao vivo, seja gravado, mas assim, de alguma forma tem que chegar. E a gente vai tocar nos corações aí de todo mundo sem falta, né? Com certeza, porque como está começando, então o pessoal vai chegando aos poucos, né? Porque nas reuniões, mesmo presencial, era assim, ficava de férias, aí às vezes não participava ninguém, depois que ia chegando. Mas faz parte. Faz parte, sim.
É só acreditar que todo mundo, já todo mundo tá lá. Quando Sim. tiver, assim, passa janeiro, fevereiro já tá todo mundo, já tá encaixando. Cada qual, aí vai chegando. Mas mesmo assim a gente vai conversando, Incentivando, né? né? Tá incentivando todo mundo Incentivando, fazendo a visita. para que a gente Porque consiga criar aí essa onda para o máximo de pessoas poder estar aí aprimorando a fé, né? Só dando sequência aqui, eu gostaria porque de ler até assim aqui. que eles falam, né? Eles falam assim: olha, eu tô praticando, mas a questão de fazer a prática em casa e não assistir, não ver alguma matéria, uma atividade, é isolamento, Né? Ô, né? Marli, eu só vou Oi. pedir licença para eu seguir Tá. aqui com a leitura aqui do comunicado, né, a respeito de como vai funcionar mesmo o exame propriamente dito. Esse vídeo Certo. que a gente acabou de assistir, ele é de 2012, se não estou enganado, é de julho, ele permanece muito atual, né? E ele fala de Certo. datas ali no final, e eu vou fazer as correções devidas aqui. Departamento de Estudo de Budismo da BSGI, DEB. Plano de realização. Opa, Fabi entrou. Boa noite, Fabi. Boa noite, Fabi. Boa noite, Então, Fabi. A Fabi vai dar boa noite daqui uns minutinhos. 2 minutos. Então, vou seguir aqui com a leitura. Plano de realização do exame de budismo para primeiro e segundo graus. Aqui. Realização. Os exames serão realizados em português e por escrito nos seguintes níveis. Exame de primeiro grau. Participam os membros que são do primeiro grau de estudo do budismo. Exame de segundo grau. Participam os membros que são do segundo grau de estudo de budismo. Data e horário e duração dos exames em todo o território nacional. Não haverá exceções. Exame, primeiro e segundo graus. 18 de setembro de 2022. Horário e duração. Das 10 às 11h30. Então, a prova vai ter uma duração ali de 90 minutos. É uma coisa que ele coloca aqui, né? Não haverá exceções, mas a gente também tem que estar atento, né? A gente está no meio de uma pandemia, onde questões podem vir a surgir até lá. O interessante é a gente continuar estudando e fazendo a nossa parte com afinco. Quanto a isso, não há exceção, né? A nossa questão da prática propriamente dita. Aí vem aqui o quesito seguinte: objetivo de aprovação. Será mantido o objetivo de aprovados estipulado em anos anteriores, ou seja, pelo menos 10 candidatos aprovados por comunidade, incluindo-se os participantes de todos os exames, primeiro e segundo grau. Ou seja, dentro da comunidade, a gente tem esse objetivo para que pelo menos 10 membros sejam aprovados, né? Então, a nossa participação, no sentido, até vai de encontro com o que a Marli acabou de falar, que é visitar mesmo de forma online, é incentivar para que a pessoa realmente realize o estudo. E pegando um gancho ali do vídeo, né, o Reginaldo, ele fala, quando ele é questionado a respeito, qual que você pode dizer, dar uma dica, né, porque estudar o budismo é difícil, ele falou, não, a dica é bem simples, é só ler, ler, ler e ler, né? Tudo que a gente precisa fazer é realizar a leitura mesmo, né? E entender, o mais interessante, colocar em prática, que quando a gente consegue colocar em prática o estudo, é o verdadeiro certificado de aprovação, né, na prática da fé. Aí tem aqui em seguida o item C, participação preliminar online. Os candidatos poderão participar de um exame preliminar online, estilo quiz, respondendo às questões a serem disponibilizadas na extranet da BSGI. A pontuação obtida pelos candidatos que participarem dessa etapa poderá ser utilizada pelo DEB para aumento da nota obtida no exame escrito. Os detalhes serão divulgados junto com o regulamento dos exames. Ou seja, tem uma possibilidade interessante, né? Pelo que eu entendi aqui, tá?
Aqui eu vou falar um pouquinho da minha cabeça. Vai haver, em um determinado momento, uma espécie de simulado onde os membros vão fazer ali o teste virtual. E essa nota ela vai poder ser utilizada para a composição da média final ali. Então, é também importante estar atento a esses detalhes. O interessante é que aqui ele não menciona a data. Então, muito posteriormente, essa parte da atividade online ali, desse simulado, a gente vai receber posteriormente. Né? Vamos receber maiores detalhes posteriormente. Aí vem aqui, né? C, participação preliminar online. Os candidatos poderão participar de um exame preliminar online, estilo quiz. Deixa eu mudar minha tela aqui para o pessoal do YouTube conseguir ver também. Os candidatos poderão participar de um exame preliminar online, estilo quiz, respondendo a questões a serem disponibilizadas na extranet da BSGI. A pontuação obtida... Esse eu já li, né? Já li, perdão. Tô variando aqui nas ideias. Por favor. Deixa eu ler o próximo aqui, que tá bem pequenininho, senão ele não enxerga muito bem, não. Eu ia falar, esse já foi. Não, e aqui tá bem pequenininho esse do quadro. Eu não estou enxergando, por isso. Eu vou tentar ler aqui, que ele não enxerga muito bem de perto. Eu não estou vendo nem nada aí. No celular fica melhor ainda, né? A gente pelo computador. Mas tá ouvindo bem, né, Marli? Tô ouvindo bem. Maravilha. Então, tô até pensando assim, quando eu fiz o exame do segundo, eu fiz esse quiz. Foi o que me ajudou. Bacana. Foi as perguntas e a resposta que me ajudaram a assimilar no dia mesmo do exame. Eu achei mais fácil do que o primeiro e o segundo grau. Uma dúvida, Marli. Nos exames que eu prestei, eu não tive essa possibilidade de quiz. Eu tive agora no último. Você fez? Eu fiz quiz. Você fez no último, você fez quiz. Fiz? Eu nem lembrava. Lá em casa, no meu tablet. No último, agora eu fiz também. Você falou que foi o que te ajudou. E uma coisa, ô Marli, você fez quanto tempo antes do exame o quiz? Uma semana antes? Como que foi? Foi 2 semanas antes, porque depois eu tive pergunta e resposta, né? Tira dúvida. Porque uma semana foi a gente tirar dúvida. Foi até a Dalila que fez com a gente. A gente fez pergunta e resposta para tirar as dúvidas. Bacana. Eu lembro que no último exame que teve, pelo menos no último que a gente participou, teve esse quiz que ficou lá na extranet. O Rodrigo chegou a fazer. E o Rodrigo fez um dia antes da prova. Foi no sábado, a prova ia ser no domingo, foi no sábado. Eu acabei não fazendo, porque eu não tinha conseguido estudar muito, estava na época... Estava na faculdade também, né? Final da faculdade e estava bem chato. Mas mesmo assim eu fui lá prestar a prova, né? E o Rodrigo... ele é muito bom de memória com datas, essas coisas. Mais ou menos. E aí, eu não. Ele foi respondendo. Eu não, eu sou péssima com datas. Eu sou péssima com datas. Por isso que eu fiz o quiz e perguntei resposta. Porque, olha, parece que dá um branco total. Aí você tem que relembrar tudo que você estudou e ir acompanhando, para ver se a memória falha, vai andando, acompanhando com você. Aí o que eu lembrava, eu ia. Mas não acreditei que ia passar. Porque antes, esse quiz, ele só era como um simulado. Só que um simulado que já te dava a resposta ali na hora. De quanto que você acertou mas e tal. Depois. E agora não. Agora, esse simulado que você vai fazer, esse quiz que você vai fazer, ele vai contar a pontuação também, entendeu? Na minha época... interessante. Na minha época, não era assim. Não contava, não era. Entendeu? Isso daí é interessante, justamente pelo que você falou. Tem pessoas que, às vezes, no momento da prova fica nervoso, até sabe, mas no momento da prova ficou nervoso. Então, tem toda essa questão, né? Mas vamos lá, só continuar para não estender muito. Então, porque eu não sei se foi assim. O último não contou, vai contar a partir desse.
Só para a gente dar continuidade, então, Ah, aqui, vamos lá. Item D, legal. relação de materiais para o exame. Então, para o exame de primeiro grau, utilizaremos os gochôs. Trecho das matérias das reuniões de palestra. Então, que são aqueles que creem no Sutra de Lótus parecem viver no inverno, mas o inverno nunca falha em se tornar primavera. No sutra consta, se houver quem ouça a lei, então ninguém destacará de atingir o estado de Buda. Eu acho que é isso. Que aí é o momento BVD, né? Tem aqui toda a indicação, A referência tá né? disponível na extranet, né? Esse material. Isso, e a gente vai compartilhar também. Eu já tenho disponível aqui. Oportunamente, assim, a gente já vai disponibilizar. Isso. Aí, explanação do presidente Ikeda, Budismo do Sol, iluminando o mundo. A religião da Revolução Humana, parte 1. Aí tem a referência da terceira, onde que a gente pode encontrar. Aí, os fundamentos do budismo Nichiren para a nova era do Koserufo Mundial, volume 1 na íntegra, trecho do volume 2, capítulo... Aí, o trecho do volume 2 seria capítulo 3, o significado do Gohonzon, abraçar em si, observar a mente, budismo da semeadura e as 3 grandes leis secretas, e o apêndice B, história e convicção da Soka Gakkai. Tá? Então, são essas matérias que a gente vai ir destrinchando depois, né? E vamos ir realizando aí os nossos estudos para dar tudo certinho, tá? Esse que você falou foi do primeiro grau. Primeiro grau. Agora, do segundo grau. Então, as matérias são explanação do presidente Ikeda, Budismo do Sol, iluminando o mundo, a religião da revolução humana, parte 4, tá? Então, no primeiro grau é parte 1, do segundo grau é a parte 4, tá? E Budismo do Sol, iluminando o mundo, a religião da revolução humana, parte 11. Então, é a parte 4 e a parte 11 que vai cair aí. E os fundamentos do budismo Nichiren para a nova era do Koserufo Mundial. Volume 1 na íntegra, trechos do volume 2, capítulo 2, 3 e 4, 3.000 mundos num único momento da vida, o significado do Gohonzon, budismo da semeadura e as 3 grandes leis secretas, a missão dos emergidos da Terra. Item B, apêndice B, história e convicção da Soka Gakkai. O material ele é um pouquinho extenso. Pelo menos essa parte que ela está disponível na extranet, eu já tenho os arquivos, né, consolidados e o quanto antes eu já vou colocar para frente. Agora, os fundamentos do budismo Nichiren para a nova era do Koserufo são 2 apostilas, na verdade, impressas. Eu vou estar entrando em contato com o distrito para ver como que vai ser feita essa logística aí nesse momento de pandemia. Inclusive, hoje recebemos um comunicado, eu passei o olho, não li na íntegra, mas parece que as restrições estão de volta aí, né? Eu quero até verificar como está a questão da livraria, enfim, né? Porque se tratando de um material que é físico, eu ainda não sei muito como vai ser essa logística. Estava tendo entrega, né? A editora, ela estava fazendo entrega, dava dando para solicitar e fazer entrega. Acontece que, eu não sei se todos conseguiram acompanhar, mas a BSGI tinha disponibilizado como se fosse um plano de flexibilização. Então, algumas atividades na BSGI retornariam, claro que toda medida com todos os protocolos e medidas de prevenção e distanciamento, inclusive, e atividade de concessão de Gohonzon também iria acontecer, claro que seguindo todos os protocolos também. Porém, com o aumento aí
da nova variante da Omicron, a BSGI já suspendeu todas as atividades, todas as possíveis atividades presenciais. Então, todas as atividades estão suspensas. Gostaria até de frisar e de solicitar aí a todos que não realize visitas presenciais. Online tá liberado. Nenhum tipo de atividade, tá? Então, assim, tá tudo suspenso a nível de Brasil, tá? Não é nível de São Paulo, é a nível de Brasil. Então, que a gente pudesse aí seguir direitinho essa diretriz, essa solicitação aí da BSGI, tá? E só voltando aqui, agora, um detalhe, né? O exame para primeiro e segundo grau, os estudos serão realizados aqui na base, né? Comunidade, acho que eventualmente no distrito, eu tenho até que dar uma checada, mas a princípio é realizado na base. Agora eu vou ler aqui a respeito do grau superior. Né? Você quer ler? Não, tá para ler. A realização. O curso de formação de grau superior do estudo de budismo será realizado ao longo do ano de 2022. Poderão candidatar-se todos os membros do grau médio de estudo do budismo. É eu. Marli também, pelo jeito. Eu acho que a Marli vai nesse, hein, Marli? Então a Marli vai apoiar a gente nos estudos aqui. Em português ou japonês, que se enquadrem nos seguintes critérios de participação. Primeiro, ser membro do departamento de COFO da BSGI. Ser participante atuante e colaborativo das reuniões de palestra e de estudo do budismo. Ser assinante do BS+. Processo de aprovação. A aprovação para o grau superior será condicionada aos critérios a seguir. A. Assistir às reuniões de estudo para grau médio, formato virtual live, programadas ao longo de 2022 nas datas a seguir. Essas datas elas estão disponíveis no NITEI aí, né? Já foi divulgado o NITEI do bloco Paulo Price. Acredito que até o final de semana o do bloco Eduardo Sanches. Eu estou aqui conversando com o Rodrigo Morelli. Ele está ali por detalhes. Eu acredito que até sexta-feira nós temos esse periódico em mão. Assistir os cursos de estudo de budismo online da SGI a serem programados para 2022. Ou seja, ainda não temos datas. Com o passar do tempo, a gente vai ficar sabendo. Estar realizando Shakubuku. Leitura na íntegra das seguintes obras. Coletânea dos escritos de Nichiren Daishonin, volume 1. É pesado, hein? O livrão é dessa grossura aqui, hein? Para quem não estuda, é obrigado a estudar. Eu tenho os 2 volumes lá, vou meter as caras. Aí, segundo, Nova Revolução Humana, volume 30, partes 1 e 2. Diálogo sobre religião humanísticas, volumes 1 e 3. Participação na entrevista pessoal a ser programada em novembro de 2022. Datas 11 a 13 de novembro. C. Aprovação. A aprovação para o grau superior do estudo do budismo será avaliada e determinada pela Comissão de Nomeação para os Graus Avançados de Estudo do Budismo da BSGI, com base nos critérios do item B, né, que é o processo de aprovação. Os candidatos aprovados receberão, posteriormente, o certificado de grau superior. Bem, eu já tenho não, eu vou lá tentar esse sim aí e me tornar superior, né? Deixa eu descer aqui mais um pouquinho. Agora é a tabelinha aqui. Tô pensando. Até lá dá para mim pensar. Não, vamos sim, Marli. Vamos sim, Marli. Aí vem aqui, ó, curso de formação do grau superior 2022, matérias de estudo. Aí tem aqui os explanadores, né, que é o Reginaldo, Natividade, a Monique Chiesi, né, com seus incentivos. Budismo do Sol iluminando o mundo. Construir o futuro da humanidade, a nobre tarefa de desenvolver valores humanos da próxima geração. Trechos do Gosho. O verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, proteção aos seguidores de Atsuhara. Aí vem aqui dia 14 de maio que vai ser estudado. A Sônia vai explanar, Miyamoto e o Fábio Oda. Né? Ele vai incentivar ali no final. Vida e morte. A jornada de mestre-discípulo para alcançar o estado de eternidade, felicidade, verdadeiro eu e pureza.
A Religião da Revolução Humana, parte 7. O trecho do Gosho, a grande carruagem puxada por um boi branco. As 14 calúnias, pontos essenciais para atingir o estado de Buda. Em 13 de agosto, explanação do Giro, explanação do Fábio Endo e incentivos de Meire Hirano. Esperança, transformar o destino em missão, é a prática budista da Soka Gakkai, a religião da revolução humana, parte 6 e 12. Trecho do Gosho, amenização do efeito kármico, carta para os irmãos e abertura dos olhos. Aí, nossa, essa aí do dia 13, todas estão boas, mas essa aqui tá imperdível. Aí vem em seguida, dia 8 de outubro, teremos a explanação do Yoshinori, perdão, a expansão do Endo e do Hijicho ali nos incentivos. Budismo do Sol iluminando o mundo, vem Budismo do Povo, parte 1 e 2, despertar para a dignidade da própria vida. A religião da revolução humana, parte 9. E o trecho do Gosho, o objeto de devoção para observar a mente. Os 3 trechos. Aí vem a segunda parte. Budismo do Povo, parte 2 de 2. Nós temos a missão dos Bodhisattvas da Terra. A religião da revolução humana, parte 10 de 12. Aí o trecho do Gosho é perguntas e respostas sobre o objeto de devoção, o verdadeiro aspecto de todos os fenômenos, o objeto de devoção para observar a mente. Então, pessoal, é isso, né? Com relação à matéria para estudar, não falta. E aprofunda bastante. Vamos lá, né? Ô, Marli, nós vamos, hein, meu? Oi? Nós vamos, hein, Marli? Você vai comigo No lá, segundo meu. grau já foi tão difícil, nossa. Olha, fiz muito daimoku para mim conseguir chegar lá. Então vamos fazer mais pra gente chegar no superior. Olha, se for ficar me fazendo pergunta, olha, eu prefiro ficar sem fazer. Não, é Não. importante, é importante. A gente se desafia, né? É importante Ai, se desafiar. É porque tem também uma questão. Eu sou muito tranquilo com relação a outras religiões. Meus pais são católicos. Tenho muito orgulho da crença dos meus pais, né, das tradições da minha família. E, assim, eventualmente, a gente está sujeito a uma dúvida, seja da minha mãe, seja do meu pai, seja né, da minha sobrinha, que é evangélica. E eu vou te falar, normalmente essas perguntas deles são muito mais cabeludas do que as dos exames. Muitas vezes. olha, apesar que a gente tem que arriscar mesmo, porque por mais que você fale assim, não, eu não sei, mas se você estuda, você sabe. Alguma coisa você sabe. Então, você pode não sair bem, maravilhosamente bem, mas você não vai sair daquela risca, porque se você estudou, você sabe o que aconteceu naquele detalhe que ele está perguntando. Se não sabe tudo, pelo menos sabe um pedaço. E você consegue relacionar com a sua realidade, você consegue relacionar com a sua vida. Isso mesmo. E o que é mais importante, né, é algo que ninguém te tira, né? O conhecimento ninguém vai tirar de você. Pode chegar, podem levar seu celular, sua televisão, mas o seu conhecimento ninguém leva. Né? Ele é seu, você adquiriu ali. Você e não pesa. Exato. É mesmo. Não pesa. Quanto mais, melhor. Você não vai pesar. Apesar que o pouco que eu sei foi através dos estudos, né? Porque exatamente. Se eu não... O espaço, conhecimento é tudo, né? Se não estudasse, porque se você só ficar fazendo daimoku, como que você vai incentivar? Como que você vai conversar com... Não é nem um incentivo, conversar, dialogar com outra pessoa, se você não tem, você fica insegura de saber o que passar, né? Aí pelo menos o básico do básico eu consigo passar. Mas tem uma coisa que eu falo, Marli, isso eu falo para todo mundo, o budismo ele é muito honesto e muito democrático, sabe? Mesmo. A gente não tem um guardião de portal ali segurando um conhecimento secreto, não.
tudo É. muito simples, né? E tá tudo acessível. A gente tem acesso a qualquer coisa a respeito do budismo. Tanto que E às vezes a gente começa a dialogar no dia a dia, começa a conversar, por isso que já fala, né? Budismo é vida diária mesmo. Não e tem se a gente, separação. Porque e se a quando você gente, está conversando. Oi? e se a gente não estuda, a gente acaba não sabendo porque está praticando. É mesmo. Aí para de praticar e frustrado, né? Se perde. A pessoa É. acaba frustrada. Eu estava até acompanhando uma pessoa que deixou de praticar o budismo e colocou algumas opiniões delas a respeito da Gakkai, e eu olhava e só conseguia sentir assim pela pessoa, sabe? Porque ela se frustrou, né? Praticou e no final se frustrou, né? Sendo que a Eu não resposta... entendia o que estava fazendo, né? Exato, e a resposta Ela tá sempre dentro da gente, né? Mas infelizmente é, não conseguiu entender. E Olhar para dentro, né? a gente tem que estudar mesmo. Olha, se vocês dão licença, eu vou encerrar aqui você. eu vou encerrar aqui a transmissão no YouTube, né? Para quem está nos vendo, tchau. Ah, A gente vai continuar aqui na sala, Marli. Vamos bater um papo? Vamos bater um papo aqui, Fabi? Vocês têm uns cadê a minutinhos? Fabi? Fabi não abriu. Já a Fabi responde aqui pra gente. Eu vou fechar aqui para quem está no YouTube. Tchau, gente. Aqui, gente. A Fabi tá. Eu vou É que a só minha- vou parar para quem está aqui no YouTube. A minha Vou parar câmera tá. aqui.